Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, estamos de volta com o nosso estudo sobre o sermão temático. Neste vídeo, em especial, nós trataremos exclusivamente sobre os princípios para a elaboração do tema do sermão. Neste caso, do sermão temático. Como formular um tema, como trabalhar um tema, como extrair um tema das Escrituras através de um assunto bíblico. É o que nós veremos neste vídeo, nesta aula. Então fica conosco e nos acompanhe aí no nosso estudo. Em relação aos princípios para a elaboração do tema do sermão, nós podemos aí destacar alguns princípios. O primeiro princípio: o tema do sermão deve ser conciso. Observe aí o número 1, nós citamos aí o Gusso, Antônio Renato Gusso, é pós-doutor em teologia, é especialista em sermões. Ele declara que o tema deve ser descrito de forma resumida, com 4 ou 5 palavras no máximo. Número 2 aí, Godoy Filho, é um pastor também especialista em sermões, professor. Ele afirma que o tema deve ser curto. Terceiro aí é o Charles Haddon Spurgeon. Ele escreveu muitos esboços de sermões bíblicos e a maioria dos temas de suas mensagens são descritos em apenas 3 e 4 palavras. Você pode conferir isso buscando na internet os livros desses professores, pregadores, pastores que estão aí na sua tela, Gusso, Godoy e Spurgeon. E você vai ver que nos seus livros de esboços de sermões, você vai encontrar lá os temas e você vai observar essa característica ou esse princípio para a elaboração do tema do sermão. Bem, o segundo princípio para a elaboração do tema do sermão deve comunicar uma ideia completa, deve ser completo em si. Então, o tema do sermão ele deve comunicar essa ideia completa ou uma ideia completa. Observe o número 1, aquilo que não serve como tema de sermão. Por exemplo, a fé. A fé não é uma ideia completa. Segundo, a ira. A salvação não é uma ideia completa. Portanto, não serve como tema. Número 2. Esses sim são exemplos de títulos de temas de sermões e que transmitem uma ideia completa. Observe aí o Cristão Peregrino, do Edwards. Quem é do Senhor, Spurgeon. O Novo Nascimento, Boyer. O Caminho do Futuro, Godoy. A Morada Celestial, Gusso. A Ira Justa de Deus, Lopes. E A Escolha de Deus, Silva. Então, observe que são títulos ou temas que eles comunicam uma ideia completa. Observe agora o terceiro princípio para a elaboração do tema do sermão. O tema do sermão deve ser homilético e não analítico descritivo. Nós estudamos nos vídeos anteriores sobre o esboço do sermão biográfico, ou melhor, do sermão que trata de personagens da Bíblia. Nele nós aprendemos que o esboço do sermão ele deve ser homilético e não descritivo analítico. E nós apresentamos aqui os exemplos do esboço tanto descritivo quanto do esboço homilético. Neste contexto, em relação ao tema, da mesma forma, o tema precisa ser homilético e não analítico descritivo. Então vejamos aí o exemplo. Olha, dê uma olhada aí nesse quadro, número 1. O tema analítico descritivo. José se reconcilia com seus irmãos, de acordo com Gênesis 45, do 1 a 15. Bem, isso é uma descrição da passagem, como nós aprendemos em relação a sermões da mesma forma. Agora, o tema homilético. Você pode idealizar outro, mas veja, o presente da reconciliação. Esse é um tema homilético. Não ficou no passado. José se reconcilia com seus irmãos, está lá no passado, está em Gênesis. Ele fala da vida de José e os seus irmãos. Aqui não. O presente da reconciliação está hoje, no presente, é atual, contextualizado e aplicável. Número 2. Jesus transforma a água em vinho, de acordo com João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Mas o tema homilético, Jesus transforma situações. Número 3. Um tema analítico descritivo.
a conversão de Saulo de Tarso, de acordo com Atos capítulo 9, 1 a 18. Agora, vejamos um tema homilético, a conversão do homem. Observe, se você estiver pregando, você quando fala a conversão do homem, alcança todo aquele que está ouvindo o que você está falando. A sua mensagem, a pregação da palavra de Deus. Então, quando você diz a conversão do homem, tem aqueles que já se converteram e tem aqueles que ainda hão de se converter ao Evangelho de Jesus. 4. A tradição dos anciãos, de acordo com Marcos capítulo 7, do 1 a 23. Agora veja o tema homilético, o perigo da tradição religiosa. Algo que é contextualizado para os nossos dias. Número 5, a vocação de Mateus. Mateus capítulo 9, verso 9. Tema homilético, Jesus vocaciona o homem. Outro tema analítico descritivo, número 6, o Salmo 23. Salmo 23, versículo 1 a 6. Tema homilético, Deus, o pastor por excelência. Número 7, tema analítico descritivo, a ressurreição de Lázaro, de acordo com João capítulo 11, do 1 a 45. Qual é o tema homilético dessa passagem? Jesus é a ressurreição e a vida. Então, você percebeu aí a diferença entre um tema que ele está apenas descrevendo a passagem e um tema que está falando justamente daquilo que é atual, contextualizado e aplicável. Então, isso é chamado de homilético, tema homilético. Okay. O quarto princípio para a elaboração do tema do sermão é que o tema deve ser claro e não rebuscado. Em outras palavras, seja simples. Apresente um tema simples. Observe o exemplo aí de um tema rebuscado. A extraordinária segunda vinda de Cristo. Mas poderia ser a segunda vinda de Cristo. Está elaborado de forma concisa, mas ele é claro, objetivo, traz uma sentença completa. E é isso que se exige na montagem do tema do sermão, especialmente do sermão temático. Então seja claro, seja simples. Quinto princípio para a elaboração do tema do sermão é que ele deve ser atrativo. Observe que em Atos capítulo 9, do 1 ao 9, fala sobre a conversão de Saulo, mas não fala da conversão do ouvinte. Se você utiliza o tema como a conversão de Saulo, você não está contextualizando, ele está no passado e é a conversão apenas de Saulo. Se você fala a conversão do homem, você está falando daqueles que já se converteram, estão lhe ouvindo, e aqueles que têm a possibilidade de se converterem com a mensagem pregada que você está utilizando para apresentar ao público que está lhe ouvindo. Godoy ele traz aí uma sugestão dizendo o seguinte, um tema atrativo, se intitularmos O Deus que nos embosca, como ele fez com Paulo, possivelmente atrairá a atenção do ouvinte. É possível. O sexto princípio para a elaboração do tema do sermão é que ele deve ser preferencialmente positivo e não negativo. Então evite frases negativas para a elaboração do seu tema. Veja o exemplo. Não pregue mentiras. Mas o contrário de não pregar mentiras é pregar a verdade. Então, você pode utilizar o tema de forma positiva, pregue a verdade. O sétimo princípio para a elaboração do tema do sermão é que o tema deve ser elegante. E é interessante que Braga, ele fala de temas deselegantes e indignos no púlpito. E ele exemplifica alguns, possivelmente ele já ouviu em algum lugar. Vinho, mulheres e canção. Outro, deselegante. Deve o marido bater na esposa? E o outro, que além de deselegante, é indigno. O lugar quente. Ele quer falar do inferno, possivelmente. Entre outros títulos. Então, o título, o tema do sermão, precisa ser bem elaborado e deve ser digno do lugar que você está falando. Especialmente se esse lugar é o púlpito, está na casa de Deus, pregando a palavra de Deus. O oitavo princípio para a elaboração do tema do sermão é que ele tem que ser verdadeiro. Evite aí, deve-se ter o cuidado com títulos
ou temas que são fantasiosos, inverídicos, sensacionalistas. Ouvi certa vez, em João capítulo 6, 1 a 15, a multiplicação dos pães, alguém dizer o seguinte: o que vejo aqui são discípulos brincando de fazer milagres. Mas o texto não dá margem para esse pensamento, essa ideia. Nono, princípio para a elaboração do tema do sermão. Não deve ser redundante e nem ambíguo. Ele não pode ser repetitivo e também não pode dar margem para pensamento duplo, né? É isso que quer dizer aí o princípio de número 9. E o 10º princípio para a elaboração do tema do sermão é que o tema deve ser teologicamente correto. Parafraseando Godoy, veja o que ele diz. Um exemplo de um tema incorreto teologicamente. O poder de quem ora. Ele diz que o correto é o poder de quem responde. O segundo aí, que é teologicamente errado, um tema, o que Deus sabe. Ele diz que o tema é correto teologicamente, Deus é onisciente. Porque o que Deus sabe, se nós formos estudar o que Deus conhece, o que Deus sabe, teria alguma coisa que Deus não conhece? Ou que Deus não sabe? Agora, quando você diz Deus é onisciente, você já está afirmando categoricamente aquilo que realmente Deus é. Que Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece tudo. Não há nada que Deus não conheça. E assim por diante. No próximo vídeo, nas próximas aulas, nós iremos apresentar exemplos de sermões temáticos. Então continue conosco, nos acompanhe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve. Você que está chegando agora, também se inscreve aí em nosso canal. Deixe o seu like, compartilha, ative aí as notificações no sininho e nos acompanhe aí nas próximas aulas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.